Amém? Abrindo suas Bíblias aí em Gênesis capítulo 2, eu vou ler apenas o verso 23 para os irmãos, assentadinhos mesmos. Diz o seguinte: E disse o homem: Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Vou ler também um pouquinho do 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Amém? Eu estava pensando que trazer essa manhã de uma forma que não fosse só para Enoque e para Ana, mas que fosse para toda a igreja, para todos nós, necessitados que estamos nesse tempo tão difícil para a relação familiar, que pudéssemos ser motivo de reflexão para nós. E eu fui para o básico, fui para o texto que acho que é o texto que norteia todos nós. Onde Samuel falou uma palavra para nós, Samuel é um dos filhos do casal, ele falou uma coisa importante para nós. A primeira grande construção do Senhor, depois da criação dos seres, é a família. A grande instituição é a família. A família foi o projeto original para que nós pudéssemos conviver nessa terra. Por conta da queda, da entrada do pecado, do vício, da contaminação daquilo que era puro, nós precisamos da igreja, desse modus operandi que muitos de nós achamos estranho, complicado, até a convivência, mas necessário para que nós pudéssemos voltar para esse projeto original. O apóstolo Tiago vai dizer que é insensato aquele que voltou ao espelho e olhou o seu rosto natural, ou seja, o primeiro rosto, o rosto genético, e não fez as suas correções, ou seja, ele percebeu as imperfeições causadas pelo pecado, nele e na humanidade, e ainda assim não promoveu as correções necessárias. Estes, ou a humanidade, mostrou insensatez, uma vez percebendo os erros, não fazendo as correções. E esse texto nos dá a base, não só para o relacionamento conjugal, mas para todo o relacionamento do ser humano. E ele trata a ideia de que o homem foi feito, foi construído, foi idealizado, foi plantado e colocado no jardim, na humanidade. Foi dada a ele autoridade para dar nome às coisas que foram criadas. E o Senhor percebeu, é uma palavra aproximada, Deus percebe, não que tenha passado desapercebido de Deus, mas ele percebe que para o homem não há uma auxiliadora, alguém ou um ser compatível. Todos os outros tinham uma fêmea ou um lado compatível. O homem não tinha. E ele resolve, na sua soberania, construir ou trazer existência à mulher. E o homem, ele exclama, diz alguns autores, isso aqui é uma exclamação, é um grito de louvor. Essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, mas varou, porque do varão foi tirada. Ele está gritando de alegria. Há controvérsias, mas ele está dizendo isso. Ele gritou de alegria. Alguém compatível foi trazido à minha existência. E o Senhor orienta, deixará o homem pai e mãe, e há uma série de discussões teológicas, históricas sobre isso, mas a ideia é retirada, saída da casa dos pais, né? Você ficou de fazer puxadinho para os filhos no quintal, não é bem essa a ideia. O brasileiro adora fazer puxadinho no quintal. Não, meu filho, não vai embora não. Mãe de menino, então, detesta despedir de menino. Então, sempre tem um quintal grande, as mães antigas têm quintal grande. Olha, esse pedacinho aqui é seu, você faz aqui, você bota um murinho, ninguém vai atrapalhar você, ninguém vai atrapalhar. Daqui a pouco, esse murinho tem um portão secreto de entrada para o quintal. É um negócio de louco isso. Nós adoramos esse negócio. Os americanos não fazem muito isso, eles já mandam o cara embora já antes da universidade. Vai, vaza, não volta mais para casa, aluga um negócio em algum lugar, mas nós brasileiros não, nós queremos, se puder, a gente faz para o lado, para cima, para baixo, a gente vai achar um lugar para colocar nossos filhos ali e encaixá-los perto da gente, não é isso? Mas o ideal não é esse. Morar perto de pai, de mãe, é antibíblico. Amém? Cuidado com isso, cuidado com esse negócio. Eu ia falar que é uma furada, mas não vou por esse caminho não, tá certo? Vou me respaldar aqui. Então a ideia é deixar pai e mãe e construir uma nova família. Porque se deixa perto, o sangue fala mais alto, não é isso? Geralmente é assim. Se houver uma briga, uma discussão
dentro do quintal da casa do lado, e a sua filha está nessa discussão, qual lado você fica? Não, pastor, eu fico do lado dos dois. Brisa, não fica. Se você for pai de uma menina, você não fica do lado do seu genro. Duvido. O seu genro, na hora, se torna persona não grata. Não é isso? Se for mãe e o menino está brigando com a menina, não existe uma menina boa para o meu menino. Eu conheço, tem as mães doidas que vai visitar o filho, mesmo distante. Elas vão visitar o filho e ficam olhando o guarda-roupa do filho. Se a mulher está passando, eu espero que Samuel não aconteça isso. Mas né, Ana não faz uma desse, duvido, né? Visitar o quarto do filho, visitar lá. Se a menina está lá passando a roupa do Samuel direito. Aqui tem. E está aqui no culto. Estou falando para não ter fofoca. Eu sou fofoqueiro mesmo. Assumido. Então, o casamento é uma realização para que dure. O Senhor pensou em algo que fosse durável. Ele planejou para que fosse para sempre isso. Até que, e aí eu penso, a outra discussão sobre a questão da morte ou não, se havia morte inclusa no paraíso, eu creio que não. Então, era algo que era para se viver para sempre, perfeito, ótimo, porque tudo que Deus fez era bom. Certo? Pensando assim, como é que chega a 50 anos, o irmão Enoque? Você quer responder? Pergunta não? Eu vou me arriscar. Só quer responder? Por que dura 50 anos? Duas coisas. Tem que um suportar ao outro e nenhum dos dois morrer. Chegou 50 anos. Podemos terminar o sermão em 2 pontos, hein? Um suportar o outro, suportar. Diga para o teu irmão assim, suporte teu irmão, fale para ele. E fale para ele, por favor, não morra tão cedo. O senhor é 10, isso é 10. Eu pensei em comprar um troféu para Enoque. Cheguei a pegar na mão, mas tive temor pela vida. Falei assim, não vou não. Vai que eu dou esse troféu para Enoque e Ana quer brigar comigo. Não. Porque Ana, vocês conhecem, Ana é mansa. Esses dias eu passei 2 vezes pelo condomínio, Enoque estava as 2 vezes na rua mesmo, foi e voltou, foi e voltou. Ele falou, nesse dia ele foi 4 vezes, Davi. Foi pouco, né? Brincadeirinha, brincadeirinha. Algumas coisas que penso nesse texto que nós podemos compartilhar essa manhã. Primeiro, eu titulei o nome desse casamento, casamento substância. Porque é como eu olho para os dois, eles são substância. A expressão não é minha, essa expressão é do pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Aprendi com ele essa expressão. Quando olhei para vocês, pensei nisso. Então, como um casamento pode ser substância? Pensei. Um casamento de substância sugere equilíbrio de amor e compromisso. Olha o verso de número 26. Ele diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. A primeira é deixar o pai e a mãe. Primeira coisa é assumir um compromisso novo, assumir um compromisso com alguém. Eu estou compromissado com você. Uma das maiores dificuldades do casamento, dos relacionamentos hoje em dia, seja ele qual for, é compromisso, que exige dedicação e fidelidade. Onde eu e você vamos caminhar a partir de dedicação e fidelidade, não importando as circunstâncias. Se não houver isso, se não houver compromisso genuíno com o outro, não há como ter caminhada. As pessoas estão sugerindo hoje, não, vamos ter um relacionamento que não haja compromisso. Já está fadado a acabar, daqui a pouquinho ele vai acabar. Isso não é relacionamento, isso é um caso, isso não é uma aventura, isso é uma, sei lá, dê o nome que você quiser, mas isso não é um relacionamento bíblico. Casamento demanda compromisso e fidelidade. Eu tenho um pastor em Macaé, o filho dele tem uma doença neurológica muito séria.
Ele adquiriu depois que casou. E sempre que eu vou lá visitá-lo, eu encontro o filho mais velho, que teve esse problema, e a sua esposa está com ele há 20 anos, ele com doença. Há 20 anos ele não pode fazer absolutamente nada, nem sair da cama. E a esposa está com ele. O pastor, sogro dela, liberou ela para divorciar e sair do casamento. E ela falou assim: não, pastor, eu casei com ele. Eu vou com ele até que a morte nos separe. Eu falei: gente, que nível de compromisso. Um casamento demanda compromisso. Compromisso que vai caminhando para unidade. E ainda que haja uma proposta inicial de unidade, ela não acontece de imediato. Interessante que há duas palavras hebraicas para unidade. A palavra errat e a palavra errat. Errat e ierrat. A palavra errat, ela quer dizer unidade, algo único. Uma maçã é uma errat. Um cacho de uvas é uma ierrat. Ou seja, há outras unidades dentro dessa mesma unidade. É a mesma palavra hebraica usada no texto de Gênesis 2, é a mesma usada em Deuteronômio capítulo 6 para definir a trindade. A palavra ierrat. Uma unidade com outras unidades dentro. Ele está definindo trindade. Ele está definindo casamento. Quando sejam dois, são um só. A ideia é de caminhar para uma unidade de pensamento, de projetos, de vida, ainda que tenham caráter, perfis psicológicos diferentes nessa caminhada. A proposta é que o equilíbrio entre o amor e o compromisso leve a um compromisso e uma unidade, ao ponto de que as diferenças que existem entre os dois não seja suficiente para separá-los nessa caminhada. Interessante isso. Porque nós somos diferentes, não somos? Vocês acham que Enoque e Ana são diferentes? Você é diferente, Guilherme de Euzi? Bastante, né? Eu percebo isso. Euzi muito mais tranquila, botafoguense. Agora, você sempre andando com a camisa do Flamengo. Aliás, né? Olha que diferença. Fica de pé, miserável, vocês dois. Fiquem de pé, por favor. Fique. Olha lá que diferença. A do Vasco é melhor? Olha lá, irmão Enoque. Obrigado, meus irmãos. Isso já é. Como é que é o nome do termo bíblico para que não há comunhão? Jugo desigual? Nós somos diferentes. Inevitavelmente, amém? Somos diferentes. Quem aqui é casado, levanta o braço. Beleza, joia. Quem é muito parecido com o seu, casou com um cara muito parecido, com uma menina muito parecida, levanta o braço. Pelo menos, umzinho. Você casou com uma menina muito parecida com você? A ideia é muito parecida, joia. Mas as coisas, não é 100%, mas a maioria é. Alguém aí, perto dos 100? Brisa, eu te conheço. Posso nem falar de púlpito que você fala. Estou falando para os irmãos, nós casamos com pessoas antagônicas a gente, via de regra. Quem é antagônico, cria estresse. Fala, Deus. Não é isso? Quem é antagônico, cria estresse. O cara é muito diferente. Ele cria estresse. E o homem, quando cria estresse, é difícil. Porque o homem tende a empacar. Ele tende a paralisar. Stop. Se, por exemplo, homem doente. O que acontece com o homem doente? Quem falou aí, gente? Foi você, Zileia? O homem está doente, ele cai de cama e ninguém tira ele da cama. Não é isso? Ninguém tira o homem de lá. Estou mal. Acho que eu vou morrer. Né? O que você tem? Não sei, acho que é meu dedo mindinho. Vou perdê-lo. Não é isso? Mulher doente, como é que é? Faz tudo. Você está fazendo o quê, menina? Você não está doente? Mas tem que fazer.
É uma indireta. Está dizendo você não faz, eu faço. Toda mulher, quando o homem está doente, ela dá indireta. Ela não briga com você, mas dá indireta. Eu estou fazendo porque o Espírito Santo não faz. Já ouviu essa? Ou é só lá em casa que tem essa desculpa? Quando ela fala o Espírito Santo, quer dizer que sou eu. Somos diferentes, isso é fato. É nesse momento que a unidade acontece. É nesse momento que a proposta de caminhar junto, ela se reforça. Ele é muito diferente, Jesus Cristo. E o pior, a minha sogra me avisou. Quem aqui a sogra ou sogro avisou antes de casar? Levanta o braço. Poucos, né? A irmã Ruth avisou? Avisou? Então fez consciente. E foi assim mesmo, Rose. Delícia. Fala para o teu irmão, não pode ser diferenças que vão nos separar. Fala para ele, não podem ser diferenças. Não está proposto. Quando o Senhor fez o homem e a mulher lá no Gênesis, Ele fez exatamente diferente. Já eram diferentes. Antes da queda, não foi a queda que nos fez diferentes. Antes da queda já éramos diferentes. Você não pode usar o pecado para justificar só separação. O problema é que nós temos mais compromisso com o emprego hoje em dia do que temos com o relacionamento. Temos mais compromisso com o dinheiro do que temos com o relacionamento. Temos mais compromisso com questões extras espirituais ou extras eclesiásticas do que temos com Deus, inclusive. Alguns de nós preferimos abandonar a Deus e as coisas de Deus em detrimento das diferenças que temos. Isso não é aceitável. Não é aceitável. Lá em casa somos 4. Os 4 são hiper diferentes. Um é analítico, o outro é expressivo, o outro é analítico com afável, o outro é pragmático com expressivo. E é difícil andar juntos sempre, mas precisamos andar juntos. Eu e o João torcemos para o Botafogo, o Rubem torce pelo Vasco, e o Pedro pelo Fluminense. E o Pedro é um torcedor comprometido, para não dizer outra coisa, com o Fluminense. O último jogo ele não conseguiu comprar o ingresso para o Maracanã, que esgotou. Ainda assim ele pegou a esposa, botou no carro, foi para a Cinelândia. E ficou lá naquele telão vendo o jogo. E quando acabou o jogo, ele ligou chorando para mim. Pai, que foi? Nós ganhamos. Não, nós não, cara, pai, eu sou botafoguense. Nós não ganhamos nada. E pior, a Alexia chorando, que era flamenguista. Cadê a Alex? Tadinho. Isso, filho. Mantém firme. Mantém-se firme, meu filho. Isso aí você resolve com ele. Não é culpa minha. A Alexia, tadinha, botou a camisa do Fluminense e foi junto. Acompanhou o doido. É o amor. Vamos botar isso na conta do nível do comprometimento. O que eu digo para os irmãos é que não tem algo mais profundo depois de Deus do que o seu cônjuge de comprometimento. E eu nem digo, pastor, mas e os filhos? Nem os filhos. Porque esses miseráveis casam e vão embora. Não é isso? Ou não? Casaram e Davi casou, vazou. Foi para trabalhar no museu, é historiador. Samuel fez teologia e engenharia, vazou, casou, foi ter os filhos, sei aonde. Enoque e Ana vazaram para o Namar. Vieram para cá. Estão longe. Qual é o nível de comprometimento dela? É com Enoque. É com o bigode. Bigode tem que ser bem cuidado, bem tratado. E Ana também, lógico. Não, e ele faz por onde? Eu sei disso que ele faz. Aliás, ele estava meio que sabendo dessas coisas todas de ontem. Né? Ele desconfiou, ficou quietinho. Né? Comprometidos, porque os filhos daqui a pouco vão embora. Os filhos viram tricolores, é um negócio de doido. Quem é o grau de comprometimento? Com a esposa, com o marido. Não que você não possa perder o compromisso com os seus filhos, lógico que você vai continuar compromissado com os filhos, mas esse nível de comprometimento, ele transcende a dos filhos e dos netos. Amém?
Fala para o teu irmão, eu estou comprometido com você até a morte. Segundo e último, casamento de substância sugere boa manutenção. Ele diz, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Varoa, porque do varão foi tirada. Estou com você, irmã. O que é que você está precisando? Fala para mim. Não pergunta não. Manutenção, disposição, capacidade de lidar com os conflitos. Vão ter conflitos, porque nós somos assim. Não existe casamento blindado, isso é uma mentira. Não sei quem foi que inventou essa história. Não existe. Todo casamento tem dificuldade, todo casamento tem luta, todo casamento tem estranhamento, porque vocês são estranhos uns para o outro. Se você olhar direitinho para dentro da sua esposa, dentro do seu marido, você vai descobrir como é esquisito esse ser humano. Nós somos assim. Fomos criados por uma família que é antagônica, gente. Eu lembro quando eu ia visitar a Rubia, às vezes eu almoçava, já estava mais íntimo, e nós íamos almoçar juntos. E é assim, os caras sentavam na mesa, falavam sobre economia, sobre filosofia, sobre teologia. Eu falei, gente, que gente esquisita. E falava tão baixinho que você tinha que ouvir, assim, puxa até para ouvir. A formação dela foi essa. A minha, se você conhecer minhas duas irmãs e eu conversando, é uma delícia. Quem passa perto, estão brigando, você para que é briga. Mas é uma conversa. Passei a vida inteira sentada no chão ou no sofá, com o prato na mão, vendo o Globo Esporte. E não era muito saudável para mim isso, porque geralmente era uma derrota do Botafogo. Mas estava ali. Nós não sentávamos à mesa para comer. Hoje eu luto para sentarmos à mesa para comer. Eu sempre tento botar todos, pelo menos uma vez ou duas vezes no mês, para sentarmos junto à mesa e conversarmos um pouco. A mesa é importante para nós. Mas é difícil administrar os conflitos que são inerentes de um grupo que vive em comunidade, que tem tantas coisas diferentes ao redor de si. A habilidade de lidar com as mudanças necessárias e inevitáveis. Mudamos de lugar. Saímos de onde? Caxias, um lugar fantástico. Para vir para Unamar, outro lugar fantástico. Mudança de áreas, mudança de ambiente, mudança de amigos, mudança, sai de pé da família. Isso traz crise. Muitos de nós aqui tivemos crise porque, você quer ver uma coisa? Você sai do Rio de Janeiro, a primeira coisa que você sente falta é do calor. Vocês estão sentindo falta, não estão sentindo falta do calor de Bangu, de Mesquita, de Belfor Roxo? Né? Tem gente que chega aqui e fica gripado com o ventinho. Né? Essas mudanças de local, mudanças da faixa etária, porque a faixa etária nos traz algumas lutas do dia a dia, alguns cuidados. Ana é uma bênção na minha vida, porque Ana me ajuda demais com a minha mãe. Ela se apaixonou pela minha mãe e me ajuda a cuidar da minha mãe lá. E ela vê a luta que é com minha mãe, com 83 anos com Alzheimer, e é uma outra fase da nossa vida que a gente está tendo que lidar. A Rúbia lidando com a luta com o pai dela, com a doença do pai dela também. São fases, quando você chega depois dos 50, como eu, é natural que nós comecemos a cuidar dos nossos idosos, nossos pais. Alguns de vocês estão vivendo essa mesma experiência. É uma tarefa. Esses conflitos são inevitáveis para a vida. Você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, para qualquer circunstância da minha vida. Amém? Porque elas são inevitáveis. Nas mudanças físicas, como falei para os irmãos, nós mudamos fisicamente, mudamos de status. Eu poucos dias atrás, jogava bola com uma turma às terças-feiras. E aí, eu lembro que faltou lá algumas pessoas e botaram os meninos para jogar. Eu comecei a jogar com os meninos. Lógico, eu não quis correr atrás dos garotos. Eu percebi que eu estava incomodando, porque eu não estava na velocidade, na intensidade que os meninos estavam. E aí, começou a gritar assim, passa a bola, coroa. Eu pensei, é comigo? Foi a primeira vez que eu fui chamado de coroa dentro do campo de futebol. E aí eu pensei, gente, chegou, né? Passa a bola, coroa.
Você quer ela corre, coroa? Eu falei, gente, não, coroa não. Isso me incomodou bastante, confesso para os irmãos. Mas é fato que eu não consigo correr mais atrás de um menino de 30 anos. De 31, talvez. Na verdade, nós temos mudanças físicas que precisam ser respeitadas dentro do casamento. E às vezes a gente não percebe isso. Lógico, você pode melhorar isso. Tenham um cuidado, avisar vocês, tenham muito cuidado. Tenham algumas nutricionistas aqui na igreja que vão começar um projeto de avaliação de peso, de vida de vocês aqui, gratuitamente na igreja. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Vai começar a partir de uns dias aí, não posso dizer, senão vou entregar a pessoa. Mas nós vamos ter aqui na igreja alguém nos auxiliando nessa área de peso. Nós precisamos de um pouco mais de qualidade de vida. E às vezes a gente come muito mal. Eu amo carne de porco, mas depois de 50 você tem que tomar cuidado. Eu amo chouriço. Deve ser até pecado em algumas religiões. Mas isso tem um prejuízo. Se você puder melhorar a tua alimentação, teu exercício físico, para que você possa ter uma longevidade maior e cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos um pouco melhor, joia, amém? Né, marombeira? Vamos fazer isso. Falei para o seu filho, te entreguei, falei que você está na academia. Falei com o Henrique essa semana. Segundo, emocionalmente. Nós não mudamos emocionalmente? Mudamos. Quem não precisa responder? Quem está na menopausa? Esse dia eu falei que eu estou na andropausa, me tomou um susto. Os homens não sabem o que é andropausa. É a versão feminina, masculina da menopausa. Praticamente. Eu estou saindo dela agora, por exemplo. E a gente muda muito, os hormônios não mudam, você fica estranho. Você fica esquisito. Fica. Mulher, então, Deus nos ajude. Já viu uma mulher na menopausa? Não queira. Temos mudança. Isso não é emoção. Tem gente que quer amarrar. Que acha que é demônio que está na menina. Não, não é isso. Ela está diferente, porque os hormônios estão mudando. E a pessoa fica diferente mesmo. É uma mudança patológica. Você tem que compreender isso. Tem explicações científicas. Mas eu não sou técnico. Temos técnicos aqui que podem orientar você. Eu não sou esse cara. Mas temos mudanças importantes acontecendo no corpo feminino e masculino por conta das idades. E a gente não sabe. O adolescente muda com a puberdade. A gente não tem ideia de que as mudanças que ele vive. Porque a gente, lógico, a gente não estuda muito sobre isso. Mas ela acontece. Você precisa saber que isso está acontecendo. Mudanças espirituais. E encerro aqui com isso. Com o casal. Eu agradeço muito a vida do Enoque e da Ana. Enoque e Ana investem nos pastores deles. De vez em quando, Enoque aparece com um livro para eu ler. Não sei se isso é influência do Davi, não sei. Mas de vez em quando ele me enfia um livro. E é um livrozinho complicado de ler. Eu falei, isso aqui é recado. Mas eles sempre investiram na minha vida. Pastor, toma aqui um livro para o senhor ler. Toma aqui para o senhor aumentar a sua capacidade espiritual, aumentar a sua capacidade intelectual. Vai estudar. Ontem mesmo ele me cobrou isso, não foi? Como é que foi o livro? É responsabilidade do cônjuge cuidar do outro espiritualmente, amém? Principalmente do homem. Vou lembrar o texto que Samuel trouxe para a gente ontem, Efésios capítulo 5. Nós só lemos até a parte do verso 22, a mulher obedece. Não esquecemos do resto, que cabe ao homem ser o cuidador, o protetor da sua esposa, indo até a instância da morte, se necessário. Porque ele compara a igreja a Cristo e a sua igreja. A ideia do cuidado, a ideia de olhar para a saúde espiritual do cônjuge é responsabilidade dos dois. Um casamento substância, um casamento saudável, é aquele que percebeu as diferenças e ainda assim cuidou. E ainda assim continuou. E ainda assim permaneceu comprometido. Amém? Quando olho para vocês dois, vejo um antagonismo de cara. Como são diferentes.
mas perceba o quanto os dois são comprometidos um com o outro, o quanto os dois estão comprometidos com a sua família, né? Não há um dia que eu não ouça sobre os filhos e netos. Estão comprometidos com a saúde espiritual dos dois, né? E a minha oração é que vocês continuem juntos, até que o Senhor recolha os dois para a sua glória e honra. E tomara que vocês continuem sendo esse exemplo que são para a congregação, para a nossa igreja, para os seus filhos e netos também, para aqueles que os conhecem. Amém? Nós somos gratos pela vida de vocês e espero que vocês continuem firmes. Amém?